Vou ler alguns versículos, amado. Gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, né? Creio que os irmãos vão estar colocando aqui também, né? E é um assunto muito importante, né? Falar nessa noite um pouco sobre avivamento, né? A gente sabe que o avivamento é todos os dias na nossa vida, né? Então nós nos colocamos na presença do Senhor, né? E não só nesse culto, mas todos os dias, amém, amados? E eu alguns versículos aqui, 1 Reis capítulo 18. Aqui no versículo 30 diz assim para nós, amém? 30, aleluia. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E como aquelas pedras edificou ao altar e o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Aleluia. Está falhando um pouco, né? Mas é o microfone. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. Aleluia. Nós estamos no versículo 37 agora. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aleluia. E naquele momento, no 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o pôs, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o povo, vendo, né, no 39, disse assim: caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Que Deus acertar nessa noite, amado. Glória a Deus. Então, amado, como eu estava falando, né? Avivamento, ele começa em primeiro lugar em nós, não é verdade? Cada um de nós aqui, nós temos a responsabilidade, né, de observarmos as nossas vidas, né, e ouvir a voz do Senhor, né? Esse avivamento que nós queremos todos os dias nas nossas vidas, amado, é ser de dentro para fora, né? Porque é muito fácil eu chegar, convidar um pastor, né, um pastor do fogo, ele vem aqui, ele ora, todo mundo recebe o poder, mas naquele momento ali, todo mundo buscando o poder de Deus, será que é de coração mesmo, né? Será que é de dentro para fora, né? Ou será que é de fora para dentro? Será aquele momento de emoções, né? Aqui, amado, voltando para cá, Elias, o homem de Deus, aqui o profeta de Deus, né? Falo profeta porque ele foi um homem muito usado por Deus. Ele foi chamado diante do Senhor aqui para restaurar o povo de Israel. Estava quebrado o altar, não é verdade? Né? E ali, Deus trouxe na vida de Elias para que ele viesse trazer um avivamento para aquele povo. Novamente, o povo estava quebrado, o povo estava sendo guiado pelo rei chamado Acabe, né? E aquele homem de Deus, usado por Deus, em primeiro lugar, a palavra de Deus fala aqui, quando o rei Acabe, ele tomou de conta ali do povo de Israel ali, né? Foi o rei, ele casou com aquela mulher chamada Jezabel, todo mundo sabe da história, né? E aquela mulher, mano, ela levou aquele rei a pecar, né? A fazer coisas erradas mais ainda, e adorar o profeta, né? Profeta não, o Deus Baal. Esse Deus Baal, segundo eles lá, ele era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, né?
Mas ali não era nada de Deus nenhum, né? Israel, amado, ele ficou dividido em adorar a Deus e adorar a Baal. E Deus levantou aquele homem de Deus ali, Elias, e ele foi ali e falou para aquele rei, aqui no capítulo 18, né? Ele fala para aquele rei ali, ó, não vai chover. O Senhor diz, né? Aqui no versículo 17, não vai haver chuva durante, ele não falou o tempo, mas durante 3 anos e meio não vai haver chuva. E aquele rei achava, a rei Acabe, que o Deus dele chamado Baal, que era o rei da festividade, o rei da chuva, né? Ia ser o Deus que ia, né, derramar a chuva também, mas não derramou, porque a partir daquele momento, amado, quando Elias, o homem de Deus, usou a palavra que Deus deu para ele, dentro dele, com autoridade, porque ele era um homem de poder, de autoridade, avivado no Espírito Santo de Deus, amém? E todas as coisas que Elias falava, ele era guiado por Deus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então ali, amado, o avivamento começa, claro, em primeiro lugar, quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, amém? O avivamento nas nossas vidas, quando você observa algo que não está certo, você sendo, né, o líder da sua casa, né? Ali você é o sacerdote da tua casa, e você vê que não está certo ali, você se levanta, não aceito isso, como Elias aqui se levantou. E ele viu que aquele rei fez, né, altares para aquele Deus Baal, que Deus de Deus não era nada. Ele mostrou que aquele rei não tinha poder de nada. Então ele se olhou diante da palavra do Senhor, não vai chover. E não choveu, amado. Durante 3 anos e meio a palavra de Deus fala que não choveu. Mas só que ali houve fome, né? O povo passou por miséria, fome. Mas por quê? Eles estavam divididos em 2 pensamentos, como a palavra de Deus fala. E ali não foi à toa que Eliseu se chegou perante aquele rei e se colocou, né, como sacerdote, profeta do Senhor, porque ele tinha no seu coração que Deus era com ele. E a palavra de Deus, amado, dentro da vida daquele homem, ele já tinha feito, né, já tinha orado pela mulher ali em Serepta, né, a viúva de Serepta ali, quando ele disse assim para ela assim, ó, ela disse assim, olha, não tem mais, só temos um pouquinho de pão, né, um pouquinho de azeite. Ele disse assim para ela assim, olha, faz primeiro para mim, depois tu faz para ti e teu filho. E aquela mulher obedeceu. E ali, amada, aquela mulher, novamente, ela viu que aquele homem era um homem de Deus. Novamente Elias sendo usado por Deus na vida daquela mulher. Quando ele falou assim, não vai faltar o azeite, né, e a farinha da tua panela não vai faltar. Ele declarou na vida daquela mulher. Quando a pessoa é avivada, uma pessoa cheia do poder de Deus, amada, ela determina na vida de alguém. Não é verdade? Bênção. Mesmo que a dificuldade esteja lá, ele chegou lá para aquela mulher viúva lá e disse assim, não vai faltar. Faz com fé, com autoridade. Ela fez, amada. E aquela mulher não passou fome durante esse período dessa seca. E lá no capítulo 17, no versículo 24, a mulher disse assim, depois, né, que Elias também já tinha feito outro milagre, né, que ele tinha orado na vida do filho daquela mulher que tinha morrido também. Ele foi usado novamente para aquela criança lá que tinha morrido, e ele orou e aquela criança ressuscitou. Ou seja, 2 milagres, né? Ele determinou que aquela comida lá não ia faltar mais, e não faltou. E no decorrer do tempo, aquela criança faleceu, e Elias foi lá, a filha da viúva, orou naquela criança e ela ressuscitou. E ele disse assim, está aqui teu filho, mulher. E aqui no versículo 24 ela disse assim, então a mulher disse a Elias, nisto conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Então, amado, aquele homem de Deus, ele tem a palavra. Nós, como igreja do Senhor, nós temos a palavra na nossa boca com autoridade. Quando nós temos o avivamento na nossa vida, amado, nós temos palavras para que nós venhamos orar pelos enfermos e venham ser curados. Quando alguém está passando pela dificuldade, você como homem e mulher de Deus, viva a vida diante do Senhor, lendo a palavra, buscando, orando, você tem uma palavra para dar. Não é verdade? E foi aí quando chegou, né, que ele chegou de perante o rei Acabe ali, e ele viu toda aquela situação, amado. Elias, amado, ele era um homem que
ele era um homem que orava, buscava a face do Senhor todos os momentos da vida dele. Mas ali ele observou que precisava restaurar o altar. Ou seja, o povo de Israel estava quebrado. O altar do Senhor tinha sido quebrado, porque aquele povo se voltou a Baal. Aquele rei fez um local só para adoração daquele ídolo. E aí o povo lá começava a adorar aquele Baal que não tinha nada para dar. E ali, Deus usando aquele homem de Deus, disse assim: olha, você tem que ir lá, para que novamente a chuva volte. Já tinha passado já uns anos aqui. Você precisa ir lá e restaurar o altar. Às vezes, nós, como igreja do Senhor, nós queremos que as bênçãos retornem para nós. Esse povo aqui estava na seca, estava passando por fome, né? Porque quando não chove, as plantas param de crescer, né? As frutas não nascem, nada. E ali eles estavam passando por aquela situação. E o povo talvez ali vendo Elias assim: olha, ele vai orar e a chuva vai descer. Mas só que Deus não queria mandar chuva ainda. Ele queria que ele restaurasse o altar primeiro, que estava danificado. Às vezes, nós queremos as bênçãos de Deus de volta na nossa vida, mas aqui dentro, o nosso altar diante do Senhor está quebrado. Ele precisa ser restaurado. Que altar são esses? O altar da leitura da Bíblia, o altar da oração, o altar do jejum novamente. Muitas vezes nós deixamos de lado, não é verdade? E aqui o Senhor estava mostrando: olha, eu vou mandar chuva, mas primeiro restaura o altar. E Elias sabia, amado, que aquela mulher chamada Jezabel, ela tinha mandado matar todos os profetas do Senhor, e Elias era o único que tinha sobrado. Assim, né? Dos profetas que estavam livres. Só que existia também 100 profetas que um jovem chamado Obadias escondeu também e alimentava. Um jovem chamado Obadias. Ele escondeu 100 profetas. Ou seja, aquela mulher matou vários profetas do Senhor e sobrou Elias. E Elias estava ali perante ele, dizendo assim: somente eu sobrei, né? Porque Deus era com ele. Precisava de alguém para que viesse orar e restaurar o altar novamente. Estava ali Elias perante aquele povo. Só vai chover quando nós restaurarmos o altar. Não é verdade? Deus nessa noite, amado, tem falado para dentro do nosso coração. Você quer bênção? Você quer vitória? Repare onde está a tua vida está diante do Senhor nessa noite, né? Aonde foi que você parou? Você parou de orar? Você parou de ler a Bíblia? Você parou, né, de buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida? Medite agora, né? Aonde foi que você parou? Onde foi que você deixou aquela chama apagar? Que às vezes, amado, às vezes não, nós, devido às nossas atitudes erradas, a palavra de Deus fala que não apagueis o Espírito Santo. Existem muitas pessoas hoje com o Espírito Santo apagado, com aquela chama apagada. O povo de Israel estava desse jeito. Estava precisando do fogo novo na vida deles. Às vezes nós estamos vivendo a vida, digamos assim, com dúvida: será que eu adoro a Deus ou não? Será que eu adoro as coisas materiais? Tem muitas vezes te desviado da presença do Senhor. Era assim que estava o povo. E ali Deus, usando aquele homem, disse assim: olha, vai lá e restaura. Mas não foi fácil para Elias, não. Ele chegando ali, vocês sabem toda a história, né? Ele convocou o povo e disse assim: olha, vamos ver quem é Deus nesse local aqui. Se é Baal que vocês estão divididos, ou se é o Deus verdadeiro. Aleluia. E ali, antes disso, quando Acabe contra Elias novamente, ele falou assim: olha, és tu o perturbador de Israel. Porque Elias tinha determinado que não ia chover e não choveu. Aí ele falou assim para eles: quem é o perturbador de Israel? É você, né, que tem feito com que o povo pegue perante o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Entendeu? E ali ele queria jogar, né, a culpa, né, de tudo que estava acontecendo em Elias. Mas Elias: não, é você que é o culpado. Então, amado, às vezes o inimigo quer te apontar as coisas. Olha,
as coisas não estão indo por causa de você. Às vezes o inimigo ele usa alguém, amado, para te colocar lá embaixo. E aqui ele não se deixou levar, amado. Naquele momento ali ele se levantou, disse assim: vamos lá, vamos ver quem é o Senhor Todo-Poderoso aqui. Amém? E ele vai falar assim: que eles vão pegar, né? Chame todos os profetas, né, de Baal lá, os homens lá, mais ou menos 400, né? Tem mais, tinha mais, eram uns 800 e pouco. E naquele momento ali ele convocou todo o povo. Se você olhar aqui no versículo 25, né? Ele disse assim: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós o bezerro, preparai primeiro, porque sou muito. Invocai o nome do vosso Deus e não coloque fogo. Ali, amado, aqueles homens, aqueles profetas lá de Baal foram lá e fizeram, como a Bíblia diz assim, eles começaram a clamar, colocaram lá e clamaram o Deus deles, se cortavam, gritavam, né? E nada do Deus deles mandar fogo. E Elias começou a zombar deles, aqui com a palavra de Deus fala no versículo 27. Até o meio-dia, aqueles homens lá clamando, e ali nada. E Elias começou a zombar e dizia: clame em alta voz, porque ele é um Deus, né? Pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa para fazer, ou tenha ido com uma viagem, porventura dorme e vai despertar. E aqueles homens ali, aqueles profetas de Baal, disseram assim, e clamavam em grande voz, se retalhavam com faca, com lanceiro, conforme o seu costume, até derramar de sangue sobre si. E ficaram até o meio-dia, amado, ali. E Elias disse assim: olha, nada aconteceu ali. Ele já sabia, amado, porque o Deus que ele servia, ele tinha convicção da palavra que ele colocou ali, nada ia acontecer. Quando nós, com a autoridade do Senhor, amado, quando você tem o Espírito Santo, você é avivado com a chama viva de Deus. Quando você determina algo, o inimigo ele tem que calar, amado. Ele não vai seguir avante, né? Ele não vai, porque quem tem poder, autoridade é aquele que está na presença do Senhor. Não é verdade, amado? E Elias ali, né, disse assim: chegai-nos agora, né? Ele reparou o altar, Elias naquele momento ali, como nós lemos ainda agora, né? E colocou ali as lenhas, colocou ali o bezerro, cortou, colocou água, para você ver. Ele mandou jogar 3 vezes água em cima ali do altar. Se alguém fosse acender algum fogo ali, não ia pegar, mano, porque está tudo molhado. Você sabe que a água não vai pegar fogo. E ele molhou tudo ali para mostrar realmente que o Senhor ia mandar o fogo do céu naquele lugar. Não ia ser um fogo qualquer, não é verdade? E foi quando aconteceu, né? Como nós lemos isso agora. E eles encheram de água aquele local. No momento que Elias clamou ao Senhor, pedindo a misericórdia: Senhor, mostra que tu és Deus. E Deus foi lá, amado, como nós lemos. E Deus consumiu aquele holocausto, aquele altar ali com o seu fogo, aleluia. Não foi um fogo qualquer. Não foi um fogo, amado, que eles acenderam ali humanamente, mas foi um fogo que veio diretamente do céu. Hoje o Senhor quer trazer de volta para nós esse fogo em nossas vidas, amado. Nós sabemos que sem o Espírito Santo, sem o fogo do Espírito Santo, nós não somos nada. Se nós voltarmos não, nós ir mais para frente, quando Jesus chega ali, né, e fala para os discípulos, né, que eles ficassem em Jerusalém, né, para que do alto sejais revestido do poder. Ele sabia que aquele povo ali precisava de uma chama ardente nos seus corações de volta. Sempre foi assim Deus, amado, com o povo. Sempre Deus quis trazer a restauração perante o povo, o seu povo. Israel, tinha hora que Israel estava lá embaixo, tinha hora que Israel estava lá em cima. Sempre Deus trazendo alguém para restaurar o altar, não é verdade? E chegando ali os discípulos também a mesma coisa, quando Jesus falou assim: ficar em Jerusalém para que do alto sejais revestido de poder, né? Para que você, por que poder? Para que você seja minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, né? Nós precisamos desse poder todos os dias da nossa vida, amado. E o inimigo tem tentado apagar essa chama dos nossos corações. Tem trazido o quê? No meio, às vezes, do povo contenda, iras, brigas, dissensões, né?
Hoje nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E o inimigo está jogando, né, as suas setas para que a igreja venha se esfriar, né? Para que a igreja venha olhar muitas vezes para a dificuldade de alguém e ficar estagnada naquele problema. Mas nós sabemos, amado, quando nós nos colocamos na posição diante do Senhor, na presença dEle, Ele vai fazer com que o nosso coração volte de novo a ser um coração contrito, um coração que Deus não vai desprezar quando você se derrama na presença do Senhor novamente. Como diz lá no Salmo 51, 17, né? Cria em mim, ó Deus, um coração, né? Um coração que venha a ser um coração contrito, um coração que não seja um coração desprezuroso, mas um coração alegre, de paz e alegria. Hoje, eu pergunto para nós, quais são as áreas da nossa vida, né? Que nós paramos ali e não continuamos fazendo o que Deus colocou nas nossas mãos, né? Muitas vezes nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas, para que nós venhamos usá-la, como Elias, o homem de Deus, usou aqui, através da palavra do Senhor. Ele usou, e Deus, através da vida dele fez milagres ali. Depois de tudo isso aqui, amado, que Deus derramou o poder, o fogo do céu, e quando subiu todo aquele holocausto, foi quando Elias falou para aquele rei Acabe, no versículo 41, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ou seja, o homem de Deus já estava determinando que a chuva já estava vindo, depois de 3 anos e meio. Mas precisou, ele viu que o fogo caiu, consumiu o holocausto. Todo mundo gritou: só o Senhor é Deus. Reconheceu que só o Senhor é Deus. Agora sim, a chuva está vindo, as bênçãos estão vindo, o altar está restaurado, aleluia. Elias falou para aquele rei, versículo 41, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E ali aquele rei foi, né, subiu e comeu, né, e Elias foi ali diante do Monte Carmelo, se inclinou por terra e colocou seu rosto entre os seus joelhos e falou para o moço dele. Aquele moço, a Bíblia não fala aqui, mas já era Eliseu, né? Sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse assim: não tem nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E o moço foi lá 7 vezes. Sucedeu que na 7ª vez ele disse assim: eu estou vendo só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelhe teu carro, desce para que a chuva se não apanhe. E naquele momento, amado, sucedeu entretanto que o céu ficara escuro e a nuvem, né, e veio uma grande chuva. Naquele momento ali, Deus trouxe de volta a chuva naquele lugar. Mas para isso, amado, precisou renovar o altar, precisou o povo dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. A mesma coisa hoje nós. Se você quer se avivar, você quer que o seu altar se renove, deixa que Deus venha consumir dentro do teu coração, né? Ele venha restaurar o teu altar dentro de você. A oração, o jejum, né? Tudo que você desprezou muitas vezes, a falta de fé, de coragem, deixou de ler a palavra, porque nós sabemos que a palavra é autoridade, ela é poder, amado. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 55, 11, né? Que a palavra de Deus, amado, ela não volta vazia, aleluia. Ela vai de encontro àquilo que apraz, não é verdade? E nós sabemos disso. A Bíblia está repleta aqui de bênção, de autoridade, de palavras poderosas. Muitas vezes nós temos a palavra aqui conosco e nós não sabemos usar. Sabemos até ler, mas usar essa palavra como Elias usava aqui com autoridade acontecia, amado. Mas era só para Elias? Não. É para nós também hoje, amado. Elias foi escolhido para aquela época. Nós fomos escolhidos para a nossa época, para a nossa família, para os nossos amigos no trabalho, onde você for, você é uma autoridade. Porque aqui está a palavra já, ó. Pena que muitas vezes nós não usamos ela como tem que ser. E essa palavra, amada, ela tem poder, ela já foi dita.
Se você precisa de uma cura, de um milagre, ela foi dita que você, pelas minhas pisaduras, Jesus falando, você vai ser curado. Eu também não sou curado porque nós usamos com autoridade essa palavra, amado. Se Jesus fala na sua palavra, né, que ela não volta vazia, ela não vai voltar vazia. Ela vai de encontro àquilo que precisa, a sua necessidade. Mas muitas vezes a nossa fé é muito pequena, além daquilo que Deus almeja em nossas vidas, aleluia. A nossa fé, amada, ela precisa ser uma fé inabalável, aleluia. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível nós agradar a Deus, aleluia, glória a Deus. Sem fé é impossível, amado. Lá em Hebreus fala para nós, como ele diz na sua palavra, a palavra de Deus, amado, ela está pronta para que nós venhamos usar ela. A nossa incredulidade muitas vezes tem deixado nós, muitas vezes, caído, desacreditado nas coisas. Mas se você pegar essa palavra todo dia, consumir ela e colocar em prática, você vai ver que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida e na minha vida. Basta nós queremos, porque a palavra de Deus, ela fala que ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, né? Ela penetra o nosso coração profundamente, ela divide a alma do Espírito, aleluia. Ela é poder, amado. Juntas e medula, né? Ela decide os nossos pensamentos, aleluia, a intenção do nosso coração. Muitas pessoas hoje têm sido fracassadas na sua casa, na sua família. O seu altar está caído porque desprezou essa palavra. Muitas vezes nós queremos usar ela só aquela palavra que vem me edificar naquele momento. Não é isso, amado. A palavra de Deus ela é completa, ela é toda, ela tem resposta para tudo que você quer, aleluia. E Elias, o homem de Deus, tinha a palavra de Deus na sua vida, ele usava ali, ele usou a palavra. E as coisas aconteciam na vida dele. E hoje nós, na nossa época, no nosso tempo, Deus quer levantar homens e mulheres jovens novamente, para avivar a sua vida em primeiro lugar, avivar a obra do Senhor, que falou, Abacuque, aviva a tua obra, no meio dos anos, ele fala, Abacuque. Muitas vezes nós estamos, muitas vezes, querendo ver algo acontecer em outro lugar, e muitas vezes nós mesmos não tem acontecido, porque nós não temos buscado, mano, um momento sincero perante o Senhor, aleluia. A palavra de Deus fala, entra no teu quarto, entra no teu secreto com Deus, fala comigo o que você precisa e continua em obediência para você ver como algo vai acontecer na tua vida, espiritualmente, dentro para fora. Você recebe de fora para dentro, mas o que está saindo de dentro para fora para você ser a diferença dessa terra. Hoje nós não estamos mais vivendo, amado, como naqueles tempos que tudo, né, era mordomia e tal, né? Não é mais não, amado. Deus ele tem mudado os corações de muitas pessoas, tem mudado, tem trazido muitas pessoas de volta perante a sua face, perante o seu altar novamente. Mas isso para aqueles que querem se renovar, ele está pronto, ele está de braços abertos, aleluia. Ele está prontamente a receber de volta, amado. Quando ele fala assim, estou lendo agora, lá em, até aqui, 2 Tessalonicenses 5,19. O que tem acontecido muitas vezes, nós estamos estagnados, parados, a chama apagada, porque muitas vezes nós somos culpados, amado, de nós mesmos apagar a chama do Espírito Santo em nós, com as nossas atitudes erradas. Como ele fala, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, amado, ele é sensível. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele chora quando nós praticamos coisas erradas. Aqui o povo de Israel era um povo desobediente ali. Quantas vezes que o Espírito Santo já agindo ali, se entristeceu ali perante aquele povo. E Deus sempre querendo trazer de volta o povo dele na obediência, o povo sempre rebelde, sempre rebelde. O povo voltava perante o Senhor e depois Deus ia lá, trazia de volta, usava homens de Deus para avivar aquele povo. Deus usou Neemias para avivar aquele povo lá também que estava quebrado. Depois que os muros foram construídos, eles pegaram a palavra lá, Neemias e Esdras, né? E leram a palavra.
perante aquele povo, e aquele povo observando até o final da tarde, lendo a palavra, se renovar novamente, amado. Você quer se renovar novamente? Eu também. Pega essa palavra e leia. Ore ao Senhor, que Ele vai se levantar de volta ao teu altar. Nós somos o altar de Deus dentro de nós. Só que muitas vezes nós não levamos a sério as coisas de Deus. Esperamos que alguém faça por nós. Todos nós aqui, amados, somos considerados como se fosse uma lenha, né? Perante uma fogueira. Nós estamos ali, juntamente, todos nós juntos, nós vamos fazer com que essa fogueira, né, se queime. Vamos aquecer um ao outro através do Espírito Santo em nossa vida, aleluia. O fogo de Deus, amado, é esse que está dentro de você, que diz assim: vai para a igreja hoje. Aquela lei que está queimando, bem pouquinho assim, você sente vontade de ler a Bíblia, ela está queimando ainda dentro de você, o fogo do Espírito Santo. Agora, quando está apagado, você não sente vontade para nada mais, é só cinza. A cinza com cinza não vai dar fogo. Mas o fogo, quando você coloca o fogo novamente ali, coloca como ele fez aqui, colocou a lenha no altar e tal, e Deus mandou, foi o fogo mesmo, e acabou com tudo ali. É isso que Deus quer fazer de volta para nós, amor. Muitas vezes nós estamos acostumados, muitas vezes só ver o que está acontecendo, que aconteceu com Elias, aconteceu com Isaías, aconteceu com Jeremias, e com nós, amado, a nossa história, né? Deus tem um propósito para cada um aqui, amado. Não é só. Aqui é a base para que nós venhamos nos erguer, mas Deus também quer fazer algo na nossa vida, diferença na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, seja onde for. Você tem que ser diferença. Não se acovarde perante a tua família, muitas vezes. Às vezes tem um familiar nosso assim que já está cansado de falar, de pregar e tal. Ah, tem mais jeito. Não, amado. Uma brasinha que você lançar naquela vida, ele vai queimando o coração dele. Quem sabe, no momento aquela pessoa não vem para Jesus. Quantos estão afastados hoje, saíram, né? Poderiam estar aqui hoje, poderiam estar em algum lugar, em outras igrejas por aí. Onde você muitas vezes anda por aí, você encontra alguém desviado. Aí você observa assim: meu Deus, essa pessoa era uma brasa viva, pregava, deixou-se levar, agora está uma cinza apagada. Tem solução? Tem. A palavra de Deus fala: enquanto a vida é esperança. Ele diz na sua palavra: se você hoje ouvir a sua voz, não endureça o teu coração. Aleluia. Hoje pode ser o último dia da nossa vida ouvindo uma palavra dessa aqui. Vamos nos restaurar. Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo, né? Como a palavra de Deus fala. Aleluia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Não é mais tempo de nós brincarmos, amado. Eu estava lendo aqui uma parte aqui de John Wesley, né? Foi um homem também de Deus, né? E ele olhando, ele já tinha lido a Bíblia de capa a capa. E um dia ele começou a orar, ele queria mais. Ele já tinha lido a Bíblia. Onde é que eu vejo aqui sobre Jesus, eu me encontro? Só vejo Jesus aqui no Novo Testamento. E um dia ele orando, o Espírito Santo veio. Leia a minha palavra e deixa que eu vou revelar a ti. Aonde eu estou, desde o começo, Jesus está desde o começo, onde está a fundação do mundo. E ele não enxergava aquilo. Ele só via Jesus assim, no Novo Testamento. E ele começou a ler, mano, a palavra bem devagarinho. John Wesley, né? Leu desde o começo, foi lendo, aí falava assim: meu Deus, que essa palavra tu venha se revelar em mim, Jesus em mim. E ele foi lendo. E ele foi encontrando, amado, em vários locais aqui da palavra de Deus, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, em várias passagens ele encontrava ali, que ali Jesus já habitava naqueles tempos. Nunca deixou de habitar, na verdade. Quando ele chegou ali perante Abraão, aqueles 3 anjos, né? Estava ali, Jesus estava em forma de anjo, já estava ali. Então ele foi descobrindo, não só ele, quem lê a palavra sabe disso. E outras, quando ele chega lá em Isaías, ele vê lá falando sobre um menino que nasceu, um filho, ele não entendia na época, né? Um filho segundo Deus, seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aí ele foi ver realmente Jesus, em todo lugar que ele lia na palavra, o Senhor se revela a mim, e Jesus se revelou a ele, amado. Porque muitas vezes a pessoa despreza
o Antigo Testamento. Ah, já passou, não passou não, amado. Foi só uma sombra do que ia acontecer hoje para nós, que está acontecendo. Então hoje, amado, a palavra de Deus ele está aqui, eu incentivo a nós. Vamos ler mais a palavra do Senhor devagar. Você é jovem, pega essa palavra aqui e leia mesmo. Senhor, se revela a mim, Espírito Santo. Me mostra onde tu estás aqui nessa passagem. Ele vai falar para você, ele vai se mostrar para você. Não é só no Novo Testamento, não, amado. É toda a palavra, porque a palavra de Deus ela é poder, e ela vai continuar sendo poder até a volta de Jesus continuar. É ela que vai, perante essa palavra aqui, ela que vai julgar todas as pessoas que forem ali diante do trono de Deus. Essa palavra aqui, ó. Por isso, amado, nessa noite eu incentivo a cada um de nós, volte a ler a palavra com autoridade, ore, renove seu altar perante o Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo venha completar essa obra em nossos corações nessa noite. Que Ele venha trazer mais ainda maturidade nos nossos corações. E saiba que essa palavra aqui que eu estou falando, ela não vai voltar vazia, ela vai de encontro àquele coração que está precisando dessa noite. Então tome posse, amado, se humilhe perante o Senhor. Que o Espírito Santo continue operando nessa noite. A pastora vai dar continuidade aqui. Que possamos continuar cada dia buscando essa presença maravilhosa em nossas vidas. Aleluia.